Olá, bem-vindos à nossa primeira aula virtual. Tenham o Quantum aberto, eu já estou com o meu aberto aqui. É a versão 3.10, que deve ser a versão que a maioria de vocês tem. A primeira coisa que a gente vai fazer é sempre verificar as propriedades do projeto. Ele está aqui sem nenhuma camada. E o que é importante nas propriedades do projeto é o sistema de coordenadas, de referência. Eu estou colocando aqui e quero que vocês coloquem também WGS84 Pseudo Mercator. O EPSG dele é 3857. Outra forma de chegar diretamente a esta telinha é com a tela do Quantum, clicar aqui embaixo, EPSG 3857, a seguir aqui onde está o cursor, clicou aqui, ele já vai direto para a ferramenta de determinar qual que é a projeção do projeto. Por que essa projeção? Essa projeção, vejam que ela serve para o mundo inteiro, porque ela é uma WGS84, mas o Pseudo Mercator, ele faz uma alteração no Mercator e ele torna a projeção com unidades métricas. Então, a unidade da nossa projeção vai ser o metro. Isso é uma característica da Pseudo Mercator. Isso vai ser muito útil para alguns procedimentos que a gente tem que executar. Então, deixamos o projeto assim e vamos inserir as camadas. Camadas de vetor. Então, vocês veem que eu tenho duas camadas de vetor. Elas estão selecionadas como shapefile. Se eu tivesse selecionado elas como todos os arquivos, a gente veria todas as camadas da pasta. Mas eu não quero isso, eu quero elas como shapefile. Daí eu vejo as camadas. Eu posso selecionar as duas camadas, abrir, adicionar, e vou adicionar minha camada raster, que é aquela nossa camada da América do Sul, certo? Ok. Está selecionada. Abrir. Adicionar. Certo? A camada da América do Sul está por cima, eu posso colocá-la para baixo, eu vejo o Brasil, eu ainda tenho o Brasil por cima das unidades de conservação. Certo? Aqui na camada, eu vou, na camada raster, mexer nas propriedades dela para ela ficar mais fácil de ser vista. Vejam que no histograma a gente tem um histograma que não é igualmente distribuído os valores. A gente tem muito mais valores menores do que valores maiores. Então, se eu simplesmente fizer a simbologia e colocar a falsa cor aqui, eu peguei uma escala de vermelho para verde, que é o que eu gosto de ver, altitude. Vou colocar uma como intervalo igual, digamos com 10 classes. O que vai acontecer é, como a gente tem muito pixel com valor baixo e pouco pixel com valor alto aqui nos Andes, fica muito ruim da gente ver esse relevo. Então, a melhor forma da gente ver essas altitudes é, em vez de intervalo igual, pegar por quartil. O que isso vai fazer? Vai pegar o nosso histograma, fazer uma análise estatística e separar ele em 4 quartis. E a partir disso, redistribuir os pixels nas cores. Certo? Então eu peguei por quartil, que está com 10 classes, suficiente. Veja lá que a gente consegue ver o relevo da América do Sul muito melhor. Certo? O passo seguinte que eu quero que vocês façam é então a gente pegar o Brasil, que está por cima da América do Sul, então a gente vai mudar as propriedades dele para que ele fique transparente e com uma cor
pode ser visualizado. Eu sugiro o vermelho nesse caso, mas vai variar da cor que você utilizou. E eu quero recortar o Brasil da América do Sul na camada raster. Onde eu faço isso? Nas ferramentas de raster que estão aqui em cima. E eu tenho ferramentas de extração de raster. Recortar raster pela camada de máscara. O que é a camada de máscara? É uma camada vetorial que eu utilizo para delimitar o corte da minha camada de raster. Então, eu seleciono a minha camada raster e minha camada máscara é o Brasil Pol. Eu deixo todos os sistemas de coordenadas originais, não preciso mexer nisso. E aqui em resolução eu vou manter como não definido, que vai gerar uma camada raster com um pixel do mesmo tamanho da camada original. Se você quiser brincar com isso, você pode mexer no tamanho dessa camada raster do pixel e daí fazer pixels maiores ou menores e ver o que acontece. No caso, eu não vou mexer nele. Eu vou dar executar e daí eu vou cortar o vídeo porque ele pode demorar um pouquinho e a gente já volta. Então eu estou executando o procedimento agora. Vejam que a tarefa foi concluída, ele executou e agora eu posso fechar. Apareceu o Brasil aqui sobre a América do Sul. A América do Sul ainda está inteira, é só que agora eu tenho um raster novo, que é só o Brasil. Posso até apagar o da América do Sul e jogar o Brasil por baixo. Vocês veem que ainda está em escala de cinza, então eu vou lá melhorar essa visualização. O próximo passo seria converter esse mapa do Brasil, criar um mapa do Brasil apenas com as regiões do Brasil. Então, vamos fazer isso. Vejam só que a minha camada de máscara ela foi gravada como uma camada virtual. Eu posso mantê-la assim, mas eu posso também querer salvar ela como uma camada real. Então, eu vou em exportar aqui com direito. Vou em exportar, salvar como. Certo? Eu quero tê-la como uma camada. Então, eu vou na minha pasta, tá, na minha área de trabalho, eu tenho uma pastinha de resultados, coloco Altitude Brasil. Vou ver, aqui ela ainda está como WGS844326, eu posso mudar ela para Pseudo-Mercator aqui. Ela vai registrar essa camada com uma nova. Agora, se eu for registrar essa é a minha camada virtual, eu posso remover e vou recolorir essa minha camada aqui. Ok. Agora, em vetor, eu pego e vou dissolver, já para vetor, já o processamento, dissolver essa minha camada em uma nova camada, que eu quero só a região do país, para a gente relembrar como a gente fez. Certo? E eu abro o caminho no final. Eu quero gravar essa camada. Não quero que ela seja temporária também na minha pasta resultados. Chamar de regiões BR. E vamos executar. Já que ele terminou a execução, posso fechar e eu tenho minhas regiões. Eu posso deixar elas transparentes. Pincel com, digamos, agora em amarelo. Ok, então aqui, agora com as regiões separadas, existem alguns procedimentos. Eu quero que vocês calculem a área de cada região
e calculem a área total do Brasil. Isso é um primeiro desafio. Lembre-se de utilizar a calculadora de campo para fazer isso. Vocês vão ter que gerar e apresentar esse dado na tabela de atributo. Outra coisa que vocês têm que fazer é ligar as unidades de conservação e conseguir me dizer quanto que tem de área de unidade de conservação por região do país. Para fazer isso, vocês veem que existem unidades de conservação que estão em mais de uma região. Para fazer isso, vocês precisam unir as duas camadas. Então, isso está nas ferramentas de vetor, geoprocessamento. Você tem, por exemplo, ferramentas de intersecção ou de união. Vamos ver o que esta ferramenta faz. Se eu entrar em união, vejam a descrição dela. Esse algoritmo verifica a sobreposição entre as camadas, entre as feições da camada de entrada e cria feições separadas para partes sobrepostas e não sobrepostas. Então ele pega duas camadas, sobrepõe elas e cria uma nova camada que vai ter informações das duas camadas originais. Outra ferramenta que faz esse tipo de coisa é de intersecção. Então a de intersecção ela vai fazer a intersecção daquilo que vai gerar uma camada em que ela gera tudo o que intersecta entre as duas camadas, diferente da outra que vai unir as duas camadas em uma camada nova em que elas estão separadas. Com essas ferramentas, vocês conseguem recortar a partir de uma camada a outra camada e separar o que é a unidade de conservação dentro de cada uma das regiões do país. E a partir disso, calcular essas áreas das unidades de conservação para cada região do país. E daí vocês calcularem quanto tem de unidade de conservação em cada região do país e qual é a proporção da região coberta por unidade de conservação. Certo? Que daí é um cálculo que vocês vão ter que fazer, que a proporção é a área de unidade de conservação dividida pela área total da região. E isso vocês vão ter que fazer na calculadora de campo. Certo? Eu não vou fazer aqui porque isso é parte do desafio que vocês têm. A próxima parte do desafio é fazer as águas territoriais brasileiras, marítimas. Certo? E como que a gente vai fazer isso? Isso depende de algumas ferramentas vetoriais também. A gente pode desligar os Cs, pode desligar as regiões e ligar de novo os estados. Em vetores existe uma ferramenta chamada Buffer. Buffer é uma ferramenta de expansão a partir de um certo lugar. Ele vai criar uma expansão dentro de um certo raio a partir das suas feições. Nesse caso, nós podemos selecionar. Então, se você clicar a ferramenta de seleção, você pode selecionar apenas os estados em que possuem litoral. Certo? Então, eu vou selecionar aqui as feições, selecione a camada que você quer, selecionar os estados que possuem litoral. Apenas eles. Certo? Na ferramenta de vetor, geoprocessamento, eu faço o buffer. Certo? A nossa unidade aqui, viram que ela é metros ou quilômetros. Eu posso transformar em quilômetros ou em milhas, fazer em quilômetros. As águas territoriais são 200 milhas náuticas a partir da costa. 200 milhas náuticas, uma milha náutica é 1,85 quilômetros. Então, 200 milhas náuticas resultam em 370 quilômetros da costa. Então, eu posso fazer um buffer do tamanho de 370 quilômetros. Certo? Não precisam mexer em mais nada disso.
deixa aqui. A única coisa que a gente vai ter que fazer é gerar uma camada que a gente vai salvar em um arquivo que chama buffer mar. E requisitar que ele gere essa camada. Então, simplesmente mandar executar. E ele vai abrir. Lembrem-se de pegar apenas feições selecionadas, para que ele faça apenas com aqueles estados que a gente selecionou. E clique em dissolver resultado. Significa que ele vai fazer um único polígono com todos os resultados dissolvidos. Se você não clicar em dissolver resultado, ele vai fazer um buffer para cada estado, e daí você vai ter que dissolver esse resultado depois. Então já faz agora. Então aqui surgiu a nossa camada. Vocês veem que ela está. Eu vou colocar ela por baixo. Te ver onde que ela está. A gente pode desselecionar tudo. E agora nós precisamos remover. Vocês veem que a camada ela possui, o que nos interessa é as águas territoriais. Então é tudo que está fora no mar. Então existe toda uma parte que está aqui dentro que ela não interessa para a gente. Então o que é a primeira coisa que a gente vai fazer é remover a área de terra do Brasil. E para isso, a gente vem e faz em geoprocessamento e pega a diferença. Aqui a gente vai gerar a diferença, uma camada que é a diferença entre duas camadas. Então, uma camada é o buffer de mar e a outra camada é o Brasil. Pode ser tanto o Brasil político quanto regiões, porque o contorno externo dessas duas camadas é exatamente o mesmo. Certo? Então, vamos fazer isso. Executar. E vou criar uma nova camada que pode ser temporária. Que ela ainda não vai ser a nossa camada final. Vejam que agora eu criei uma camada que é apenas o que sobrou. Como é que eu vou fazer agora para pegar só o que é mar? Porque vejam que aqui eu estou com regiões que são terra e que eu não quero. Bem, eu posso ligar a América do Sul por baixo. A minha camada de diferença eu deixo ela transparente, para que eu consiga ver embaixo dela. Certo? E agora eu preciso editar essa camada para que ela fique só o mar. Então eu preciso tirar os excessos. Então se eu aproximar até aqui, eu vou ver que eu preciso tirar o excesso dela numa reta. Até aqui. Então eu preciso pegar essa camada e abrir ela para edição. Alternar edição. Se eu vier agora aqui em editar, vocês vão ver que eu tenho várias ferramentas para editar ela. O que eu quero fazer é quebrar a feição. Então eu peguei quebrar a feição. Se eu vier aqui na tabela de atributos dessa camada, vocês vão ver que ela tem apenas um atributo. Ele pegou Piauí porque foi o primeiro estado que ele começou a fazer o buffer. Essa informação não importa muito agora para a gente. Mas o que a gente quer fazer é, com essa ferramenta, quebrar feições, é separar essa feição. Então o que eu vou fazer aqui dentro do Brasil, eu crio um ponto. Vejam que eu tenho uma linha. Vou até aqui no Oiapoque, crio outro ponto e vou criar uma reta até aqui, do outro lado. Crio outro ponto aqui e finalizo com o botão direito do teclado. Vejam o que aconteceu agora com a minha tabela de atributos. Ela tem mais camadas. Eu criei pedaços nela. Eu separei feições. Certo? Eu posso selecionar essa feição aqui, que eu acabei de criar, simplesmente apertar Del e eliminar ela.
do Brasil, eliminei ela. Agora eu tenho um outro problema que é aqui embaixo, que é esta outra parte do Brasil que também não é mar, e esta parte que é o Uruguai, que não faz parte do Brasil. Então, eu vou pegar de novo, quebrar feições e fazer algo semelhante aqui pelo Chuí. E com o direito eu finalizo. Novamente, se eu vier aqui na minha tabela de atributos, ela me criou outras coisas, certo? Agora eu posso selecionar esta parte e eliminar. Então aqui o meu mar territorial brasileiro. Tenho só que terminar uma última coisa na tabela de atributos, porque isso não é Piauí. Então, o que são essas duas coisas? Eu tenho agora aqui separado esta parte do mar e esta pequena parte aqui, que é a Ilha de Trindade, que está muito longe para ficar junto. Então, ela está separada. O que eu vou fazer? Eu vou chamar o F. Não tem? Então, eu deixo nulo, apago. São águas federais. Estado também não tem. E região eu vou chamar de mar. Mar. Ok? Paro de editar e salvo. Veja como ficou a minha tabela de atributos. Certo? Eu ainda quero salvar isso daqui, mas eu quero que salve tudo como mar. Então eu preciso dissolver isso. Novamente eu venho aqui em dissolver. Buffer mar. Dessa vez eu vou dissolver tudo. Não preciso selecionar o elemento. Mas eu posso selecionar para que ele fique com a informação correta. E eu quero salvar essa camada no arquivo. Vamos chamar mar. Ok? Me desculpem, eu errei a camada. Então eu vou remover ela porque eu fiz a dissolução com a camada errada. Vou refazer. Dissolver. E a camada que eu quero, ela chama diferença e não buffer mar. Executo. Agora sim, tem essa camada dissolvido. E ela tem uma única feição na tabela de atributos. E agora eu preciso unir isso ao meu Brasil político ou ao meu Brasil regiões. E daí eu tenho já o processamento, a ferramenta de união de camadas, por exemplo. Então eu posso unir o meu dissolvido ao meu Brasil regiões. E posso criar, eu posso gravar essa camada. Chamo Brasil Reg Mar. Executo, fecho. E agora eu tenho as regiões do Brasil mais o mar. Muito bem, agora eu vou preparar para fazer o mapa. E eu vou colocar isso num segundo vídeo. Obrigado, vejam como fazer o mapa no próximo vídeo.